Olá, estudantes de Palmas, eu sou a professora Ellen, estou com vocês ministrando a disciplina de Pesquisa e Produção de Texto, PPT. E hoje nós vamos começar a nossa quinta aula juntos, com o tema Texto Informativo. Bem, antes de começarmos a falar desse tema, vamos relembrar as 4 aulas anteriores. A primeira aula de PPT, nós vimos sobre as principais dicas de como produzir um bom texto. Na segunda aula, nós trabalhamos bastante sobre poema visual e vocês produziram o seu próprio poema visual. Na terceira aula, nós começamos a estudar sobre texto narrativo, a estrutura desse texto e os elementos da narrativa. Vimos sobre o mais famoso detetive Sherlock Holmes, lembrando que ele não existe, é uma ficção que foi criado por um médico britânico. Na nossa quinta aula hoje, nós vamos ver sobre texto informativo, que já foi ministrado esse assunto na aula de língua portuguesa com a professora Nandeara. Vamos começar a nossa aula? Preparados? Tá todo mundo aí sentadinho, com o caderninho na mão? Vamos lá então. Bem, como o nome já diz, o texto informativo tem por principal objetivo informar. E se eu quero informar alguma coisa, essa informação ela tem que ser verdadeira, verídica. Eu não posso inventar ou mudar alguns dados da minha informação. Lembre-se sempre disso. A maioria dos textos informativos tem como a composição, olha aí na tela da sua TV, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, lá no terceiro ano, quarto ano, a gente escuta os meninos e as meninas falando assim, é o início do texto, o meio do texto e o fim do texto. Esse início chama-se introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim, a conclusão. O que você coloca na sua introdução textual? Você vai colocar as principais informações que você vai dizer ao longo do seu texto. E esse detalhamento dessas informações serão escritas no seu desenvolvimento. A conclusão é o fim do texto. Você vai encerrar as suas ideias, focando mais na ideia principal, o que é mais importante na informação que você quer passar. Bem, como é um texto informativo e tem por finalidade informar as pessoas, a linguagem ela precisa ser clara, direta e objetiva. Os conceitos, como eu já disse anteriormente, têm que ser concretos e reais. Não pode ter nada inventado. Referências de fontes e exemplos. O que são essas fontes? Quando você está pesquisando, por exemplo, sobre a dengue, você pode acessar a internet, pode pesquisar em revistas, em livros. E de onde você leu e retirou essa informação, você tem que colocar abaixo quando terminar toda a sua produção textual. Essa informação de onde você retirou esses dados é que se chama fonte. Pode observar que nas atividades de vocês, no final de cada atividade, tem lá www ou escrito mesmo fonte. Todo o texto informativo, principalmente quando é reportagem, notícia, precisa ser citada essa referência da fonte. Continuando aqui. Bem, como o texto ele é informativo e tem o maior objetivo de informar-nos sobre algum tema, algum assunto, aparece principalmente em jornais e revistas, notícias, reportagens, anúncios e propaganda, avisos, anúncios públicos, convites e entrevistas. Há também outros lugares em que aparece o texto informativo. Por exemplo, o verbete do dicionário. Quando você vai procurar a palavra, por exemplo,
amor vai ter o significado. Então, vai informar o que é o amor. Sobre o verbete de dicionário, nós vamos estudar somente na próxima aula. Estão entendendo? Continuando aqui a nossa aula. Bem, no seu texto informativo, é necessário, é fundamental, identificar o tema da informação. Então, como eu já disse antes, dengue, você vai identificar lá no seu título, dengue, principais causas de contrair essa doença. A ideia principal, o que você quer falar sobre a dengue? As formas de contágio, ou sobre o mosquito que transmite o Aedes aegypti? Quais os detalhes e quais as curiosidades? No seu texto informativo, você precisa ter uma linguagem clara, objetiva e direta. Não aprofunda tanto em detalhes que às vezes não são tão necessários. Bem, continuando aqui, olha aí para a sua tela. Conhecer os aspectos mais relevantes sobre o assunto. Forma breve. No texto informativo, você não pode, como eu já disse antes, se deter muito a assuntos que não são tão relevantes. Como eu sempre falo com os meus alunos e com minhas alunas, é manter o foco. O que é mais importante passar de informação? E observe embaixo que eu coloquei aí a fonte www.resumoescolar.com.br. Então, até aqui, todas as informações que nós estamos transmitindo para vocês, nessa aula de hoje, foi retirado desse site. Essa é a fonte. Bem, e chegou agora a nossa melhor hora, a hora de produzir. Vocês já viram lá em língua portuguesa como é a estrutura do texto informativo. Se você ainda tem dúvida, pegue seu material que está disponível na plataforma Palmas Homeschool, que lá tem também a explicação desse tipo textual. Todos os detalhes no material de língua portuguesa e no material também de PPT. Vocês têm outros exemplos nesse material também. Hora de produzir, vamos lá? Olhando aí novamente. Bem, dia 5 de outubro, o nosso estado, Tocantins, completou 32 anos. Quem está por dentro disso? Infelizmente, esse ano não podemos ter festas, não podemos ter comemorações devido à pandemia. Mas algumas notícias das redes sociais divulgaram a comemoração do nosso estado, que é o mais jovem do Brasil, apenas 32 anos. Bom, e essas informações sobre o nosso estado, a comemoração do aniversário de 32 anos do Tocantins, eu retirei do site do G1.com. Vamos acompanhar comigo? Do Pequi, as belezas naturais. Crianças falam sobre o amor pelo Tocantins e o que desejam para os próximos anos. E eu coloquei algumas imagens que representam tão bem o nosso estado. Aí os paredões que nós temos aqui no nosso estado do Tocantins, o capim dourado e o Pequi. O Pequi, o cerrado, as belezas naturais, as praias e as amizades são vários motivos para amar o estado mais novo do Brasil. Observe que embaixo eu coloquei a fonte www.g1.globo.com. Foi de onde eu retirei essas informações. Eu estou batendo bastante nessa tecla, como a gente fala, que é para vocês lembrarem que um texto informativo precisa ter dados reais, verídicos e sempre colocar a fonte de onde você retirou, ok? Bem, hoje eu vou trabalhar aí algumas sugestões para vocês produzirem o texto informativo de vocês. Primeira sugestão, você pode falar sobre a história da nossa cidade de Palmas. Pode entrar em vários sites, inclusive no próprio site também da prefeitura da nossa cidade, que tem algumas informações, e verificar como surgiu Palmas,
Quais as principais características da nossa cidade? Como foi esse desenvolvimento até os dias de hoje? Quais as principais curiosidades? Como é a nossa cultura? Como é a nossa música regional, que nós ainda vamos trabalhar sobre isso, sobre os cantores da nossa região. Ou, se você quiser falar também da história do nosso estado, pode pesquisar também toda essa história desses 32 anos do estado do Tocantins. Pode falar também, olha aí a segunda sugestão, sobre a importância de todas as vacinas na prevenção de doenças. Nós estamos aí em época de pandemia e o que mais aguardamos é a vacina para o Covid-19. Existem outras vacinas que já salvaram muitas vidas e vocês também podem fazer essa pesquisa. Terceira sugestão da nossa aula de hoje, você pode também pesquisar informações sobre a necessidade da reciclagem de lixo. Nós sabemos que hoje os oceanos, a mata está repleta de plástico, por exemplo. Então você pode pesquisar, se informar mais. Qual a importância da reciclagem do lixo? O que eu posso fazer para evitar que o meio ambiente seja ainda mais poluído? A nossa quarta sugestão é pesquisar a respeito do seu jogo favorito e principais curiosidades dele. Às vezes você fala assim, professora, não quero me informar muito agora sobre a cidade de Palmas, sobre o nosso estado, sobre vacinas, mas eu gosto muito do meu jogo de videogame ou meu jogo no YouTube, na internet. Eu posso pesquisar sobre ele? Pode sim. O importante é que você trabalhe bem todas as características do texto informativo. Vamos continuar nossa aula? Bem, lembrando que um texto informativo possui apenas dados verídicos, verdadeiros. Não vai inventar nada, acrescentar nada da sua ideia. Você vai pesquisar em internet, revistas, jornais, aquele assunto que você mais quer falar e produzir o seu texto. Lembrando que todas as informações sobre texto informativo estão no material de língua portuguesa e no material de PPT. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando assim, professora, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso a livros, eu não tenho acesso a revistas. Não tem problema. O que você pode fazer é um convite, por exemplo, porque um convite também temos informações sobre uma festa, onde vai ser essa festa, a data dessa festa, quantas pessoas podem ir, o que levar. Você pode, por exemplo, fazer um convite convidando para o seu próximo aniversário. É claro que em tempos de pandemia ninguém pode se aglomerar, mas você já pode ir pensando, quando essa pandemia acabar, eu vou fazer um convite para os meus amigos, para minhas amigas, para virem à minha casa ou outro local, comemorar meu aniversário ou simplesmente reunir após a pandemia. Faça um convite com muito capricho. Temos modelos de convite lá no material de língua portuguesa também. Dá uma olhadinha lá e faça o seu texto informativo, informando sobre o dia da festa, o local que vai ser, quantas pessoas, o que levar. Não tem desculpa para não fazer essa atividade. Agora, quem tem acesso à internet, acesso a livros, acesso a revistas e a jornais, produza um texto informativo com mais detalhes, tudo bem? Lembrando da estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham aprendido mais ainda. Cada aula que passa, nós vamos enriquecendo as nossas informações. Para relembrar, trabalhamos hoje o texto informativo, que tem o objetivo principal de informar sobre determinado tema, determinado assunto. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Lembrando que
Todos os nossos materiais estão disponíveis na plataforma Palmas Home School ou podem ser retirados também na escola que você estuda. Um grande abraço e até a próxima aula!